Olá, salve, salve! Muito bom dia! Estamos aqui para mais um Jovem Pan Morning Show. Nossa revista radiofônica que tem informação, prestação de serviço, Jovem Pan Morning Show. entretenimento, tudo isso no papo dessa terça-feira. Dia 18 de setembro de 2018. Até olhei de novo, 18 já? A era da incerteza, o que será da eleição em outubro, hein? Já já a gente vai falar das novidades de mais uma pesquisa sobre a corrida presidencial e de uma declaração do general Mourão, que deixou muita mamãe e avó indignadas. Contra a corrente, em meio a protesto de mulheres anônimas e famosas contra o candidato do PSL, a atriz Antônia Fontinelli afirma que não gosta de vitimismo e que está torcendo pela vitória de Bolsonaro. Cena indigesta. Enquanto os venezuelanos comem o pão que o diabo amassou, o presidente Nicolás Maduro se refestela em restaurante de luxo em Istambul, na Turquia. Esses são alguns destaques do Morning Show, que está apenas começando e você é o nosso convidado especial. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Ed. Tudo beleza? Tudo. Vamos para nossa hashtag? Vamos, querido. Você temos sabe aí? que ontem, segunda-feira, é diferente agora, né? Eles estão mudando aí essas premiações do domingo para outros dias da semana para ver se melhora a audiência. Então, foi ontem realizada a maior premiação da TV dos Estados Unidos, que é o Emmy Awards, né? Daqui a pouco eu vou trazer os vencedores, os destaques, as coisas incríveis e pitorescas que aconteceram nessa noite, Edgar, mas desde já eu convido os nossos ouvintes, os tuiteiros deste Brasil, para participar aqui do programa com a hashtag Minha Série. Você pode dar a sua dica de série, não é? Contar aí que série você está assistindo, ou até provar pra gente que a sua vida é também uma série, né? Tem todo o enredo pra isso. Então, hashtag Minha Série, vale GIF, vale meme, vale tudo para comentar esse programa, porque o seu tweet faz parte da nossa transmissão. E se formos pro CTs, Edgar, o que acontece? Tem prenda. Isso mesmo. Tem uma presa. Olha, Paulinha, essa pergunta aí de série, alguém me fez no Twitter aí há alguns dias atrás. Fui eu, querido. Suas 4 séries da vida. Até hoje não estou sabendo. Mentira. Como você não? postou e foi maravilhoso. Claro, marquei você, respondi a você. Que isso? Foi maravilhoso. Então vai lá. Dini Eugênio. Chaparral. Você lembra do Chaparral? Chaparral. Vamos lá. Twin Peaks. Ó, você pode participar também interagindo com a gente, mandando vídeos para o nosso WhatsApp, que é o 11 931 17 1009. O assunto também é séries, tá bom? Qual é a série da sua vida? Olha que pergunta, né? Definitiva, qual a série da sua vida? Qual série que te marcou? Conta pra gente aí, dessas atuais, quais que você mais gosta? Conta pra gente. Uma antiga também, o Vini brincou, de repente tá valendo, né? Você que assistia as séries na televisão, aquelas em preto e branco ainda, pode dividir com a gente. 11 931 17 1009. Aguardando mensagens, como eu disse, em vídeo, grava direitinho com o celular na horizontal e se for gravar do carro, estaciona, dê seta e estacione, beleza? No mais, você acompanha o Morning Show em imagens pelo aplicativo da Jovem Pan, também pelo nosso portal jovempanfm.com.br, pela nossa transmissão, o streaming no youtube.com/morningshowjp. Conteúdo extra nas mídias sociais, estamos no Instagram e no Facebook. Passe lá na nossa página, deixe o seu joinha que a gente fica feliz da vida, beleza? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Pan, porque o Morning tá apenas começando. Vamos abrir o programa hoje? Vamos abrir esse noticiário falando, Caio, muito bom dia para o senhor. Para o senhor também, Edgar. Falando dessa pesquisa aí, mais uma pesquisa sobre a corrida ao Palácio do Planalto. Qual foi a movimentação dos números? Quer dizer, pesquisa tem um monte, né? Cada dia tem uma nova, né? Tem. O Vini tá bem ligado na agenda, só não tá ligado no que eu tô falando agora. Mas, Oi. O Vini, hoje Fala. sai, amanhã sai também, ontem já saíram 2 pesquisas, né? Todo dia tem, né? Hoje Mas é Ibope, aliás, amanhã é Ibope. Tá previsto hoje o Ibope e na quinta-feira o Datafolha.
Aí. Se você quiser pedir uma pesquisa, Caio, você pode pedir uma pesquisa? Eu quero uma pesquisa aqui, paga a grana. Pode. Sabe que eu não sei agora se tem esse direito? Ou só institutos credenciados? Eu acho que o Joel tá mais credenciado que eu pra falar isso ou também não? Mas eu também não posso fazer pesquisa não, cara. Isso aí, em época eleitoral, a coisa tem que ser muito bem. Então, tem que tem ser umas nos regras que eu termos não lá conheço, você me botou na fogueira. Mas vamos falar o que interessa, Edgar. Vai lá. A CNT fez uma pesquisa agora, a Confederação Nacional dos Transportes, e colocou, divulgada ontem, na verdade, mas durante a tarde, então a gente está repercutindo agora, o Bolsonaro com 28% das intenções de voto, tá liderando as pesquisas. Agora, sabe quem aparece colado já? Sim. Você já sabe? Sei. Então por que você me perguntou? Não, porque a gente tá Tô aqui, brincando. cada um tem uma função aqui. Entendeu? Tô brincando, Então Edgar. passo a bola pra você, levanta e você corta. Tô entendeu? brincando, deixa eu ir lá. Haddad já está com quase 18% das intenções de voto, 17,6%. Até poucos dias atrás, enquanto ele ainda era dúvida, ele aparecia lá em quarto, quinto lugar, ele já 3%, saltou para né? segundo 4%. lugar isolado, já se distanciou muito do Ciro Gomes. O Ciro aparece com 10,8%. Veja o poder que o Lula ainda tem de transferência de voto, Sim. mesmo da cadeia. E o Alckmin falou que da cadeia não se daria um comando aqui no Brasil. Lembra da sabatina do Jornal Nacional? Olha lá, contrariando isso que ele disse. O Alckmin aparece com 6,1% das intenções de voto, Marina 4,1%, Amoedo 2,8%, o resto é tudo na casa do 1%, então bota todo mundo nesse bolo. Alckmin e Marina estão derretendo, né? Pois é. Alckmin meio estável. É, ali na margem de o erro Alckmin dele. não chegou a decolar. Sim, A não Marina, decolou. sim, que aparentemente, pelos números dessa pesquisa, Caio, vai perdendo os votos da Marina, parece que estão indo pro Haddad. A impressão que se tem, né, a princípio, a meu ver, é essa. Então, Primeiro você foram fica pro Ciro, agora Haddad, parece que ela tá Porque o Ciro mantém ali, Agora mesmo o Ciro oscilando, manteve, sim, ele sim. mantém ali um número ali próximo do que ele vem Mas ele subiu, apresentando. lembra que antes ele tava mais embaixo também. Ele subiu Sim. enquanto a Marina já caía e agora a Marina segue caindo com essa subida do Haddad aí. Eu não vou ficar fazendo muita análise, porque o analista aqui é o Joel, não sou eu vou deixar isso aí pra ele, mas eu não consigo entender como esses caras não sobem. Mas vamos lá. Brancos e nulos 13,4% e os indecisos 12,3%. Gente, ainda tem pra onde flertar. Vai lá, 12,3% ainda estão indecisos. Vai lá, Edgar. Vamos para Brasília, ouvir Zé Maria Trindade, nossos olhos e ouvidos na capital federal. Trindade, o Haddad se descolou do Ciro, como o Caio trouxe pra gente, e o Bolsonaro segue ali na dianteira. Quais as suas impressões a respeito desses números apresentados nessa pesquisa, a mais recente? Trindade, bom dia. Salve, muito bom dia a todos. Só respondendo a pergunta aí sobre pesquisa, qualquer um pode contratar uma pesquisa e contratar o instituto. A exigência legal é que a pesquisa seja registrada no Tribunal Superior Eleitoral, quando se tratar de pesquisa sobre disputa à presidência, e nos estados, no TRE. E aí tem que informar os dados de quantos foram questionados e os dados científicos e a norma, como a pesquisa é feita. Essa pesquisa de ontem, a da CNT, a Confederação Nacional dos Transportes, é uma pesquisa tradicional, né? Há mais de 10 anos eu acompanho essa pesquisa, então não é fake. É uma pesquisa que tem uma certa história, né? Olha, Edgar, não chega a ser uma surpresa essa posição do Fernando Haddad. Nós antecipamos aqui no Morning, né, exatamente de que iria para o segundo turno o indicado do Lula e o Bolsonaro. Nós falamos sobre isso aqui. Agora, veja bem, essa pesquisa mostrou uma queda sensível no número de votos de indecisos. E esses votos foram distribuídos ali para Fernando Haddad, para Ciro Gomes e pronto. E saíram votos de Marina exatamente para Fernando Haddad. Acho que a distância ali já indica uma polarização. Uma polarização, Edgar, que provoca dificuldades, viu? Um segundo turno entre Fernando Haddad e o Bolsonaro é de matar. É uma frase que eu tomei emprestado do Ciro Gomes. Não tem opção morrer aí, não? A gente estava na polarização, lembra? PSDB, PT, durante décadas aqui da nossa política no Brasil, e estava reclamando, né? Olha aí agora o que a gente tem pela frente. Vamos lá, Joel. O que está acontecendo? A gente avaliou já, passamos um pouco, né, sobre fez o diagnóstico aqui do que acontece com a Marina e com o Alckmin, né? Tem jeito de reverter essas coisas? O Zé cravou ali, a gente já falava disso e pelo que ele disse agora no discurso dele, ele cravou que a pesquisa, que essa última pesquisa já mostra o que a gente vai ter definido ali.
Bolsonaro e o candidato do ex-presidente Lula, o Haddad. Exato. Tinha duas coisas que a gente estava esperando. Você vai nesse pensamento também? Primeiro era a máquina de campanha petista se fazendo valer. Acho que muita gente esperava mesmo essa ascensão do Haddad aí. Por mais que ele não seja tão carismático, mas o PT é poderoso, tem o Lula junto dele, a propaganda ia enfatizar que o Haddad é o Lula, então ia subir mesmo. Agora, a grande dúvida era, será que uma estrutura tradicional de campanha de televisão como a do Alckmin é capaz de tirar a intenção de voto do Bolsonaro? E até agora não teve efeito nenhum. Pelo contrário, o Bolsonaro segue bem, até crescendo um pouco aí. Então, quer dizer, parece que a análise tradicional acertou ali no PT, mas o Bolsonaro e Alckmin, se nada mudar, realmente vai ter sido uma novidade. Esse voto do Bolsonaro muito convicto. Agora, existe chance para Alckmin e Marina? Acho que são dois casos bem diferentes. A Marina já esteve isolada em segundo lugar, né? A gente até comentava ela aqui e perdeu, assim. Ela mostrou a mesma exata coisa que ela mostrou em 2014. Quando chega a hora da campanha pra valer, quando chega a hora de entrar no jogo, parece que a Marina diminui, parece que ela fala mais manso, parece que ela tá sempre falando em diálogo, que ela não chega com força para propor o nome dela e as propostas dela e a pessoa dela. E isso acaba enfraquecendo muito contra os adversários dela que estão na esquerda, que eram o Haddad e o Ciro, e ela claramente deu uma esvaziada aí. Eu, sinceramente, acho difícil vê-la voltar. Não é impossível, sempre dá pra mudar. Às vezes ela tem bons momentos, também ela tem momentos em que ela aparece com força. Mas, dada histórico, eu acho mais difícil. O Alckmin é outra questão. É possível ele subir? É. Fazendo uma campanha inteligente aí de tirar votos do Bolsonaro, que não é antagonizando com o Bolsonaro. Quem antagoniza com o Bolsonaro é a esquerda. E isso, ao fazer isso, fortalece o Bolsonaro, mas fortalece também o próprio nome. O Haddad, ele pode polarizar com o Bolsonaro, o Ciro também. O Alckmin tem que ter uma estratégia diferente, que é seduzir o eleitorado do Bolsonaro. Não tem sabido fazer isso, acho que o Alckmin não é uma pessoa tão sedutora. Com relação a essa questão do carisma, né, que se falou, na estratégia fica meio evidente já, da mudança da linguagem, do foco nesses eleitores do Bolsonaro, em territórios do Brasil que tradicionalmente acompanhavam, a votação acompanhava, né, os quadros do PSDB, e isso não acontece. E o que ele evita agora está, inclusive, Trindade e Caio, no Estadão de hoje, né, falando que a estratégia agora mira essa dobradinha de votos que poderia ocorrer em Bolsonaro para presidente e Dória no governo de São Paulo. Então ele tem que buscar o foco e tirar votos daí, exatamente. Como é que você tira voto do Bolsonaro? Não é confrontando os valores que ele representa, é mostrando que você tem respostas melhores a ele, mas tá difícil. Apesar desse cenário do segundo turno já ter sido previsto aqui no Morning Show, já ser previsível por quem se liga em política, é uma coisa que assusta essa transferência de votos do Lula pro Haddad, porque agora está se concretizando. Então, você sabe que se você está com pouca grana ali, a comida no estoque da tua casa vai acabar. Mas quando acaba, o choque ele vem, é inevitável. Esses dias, conversando com a minha mãe, ela falou, olha, eu vou votar em uma pessoa que tem honestidade, não sei o quê. Isso reflete muito o pensamento do brasileiro. Ele quer uma figura que seja honesta, uma figura que seja carismática. Só que no jogo político, as ferramentas talvez não sejam essas. Eu vejo no Bolsonaro a reunião de qualidades que são fundamentais, mas são inerentes ao cargo. Honestidade, falar o que pensa, se posicionar sobre temas de acordo. Só que para o momento do Brasil, é difícil você não usar argumentos que você realmente tem que ser implantados no cargo. Por exemplo, você saber gerenciar dinheiro público, grana que não é pouca, você saber onde investir e você saber jogar o jogo. O jogo não é feito por simpatia, não é feito por honestidade apenas, é feito por capacidade de administrar dinheiro público. Como num prostíbulo a mulher vira pro cara e fala, você é o primeiro da noite, eu te amo, você fala porque é preciso. Ou seja, saber jogar o jogo. Ali você negocia com gente... São 2 da manhã, né? Você negocia com gente ruim. O cara que tem essas qualidades não tá sabendo usar. Você tem que virar e falar, vocês querem o resto do Brasil como o estado que funciona ou o estado que funciona igual ao resto do país? Isso não está sendo falado. Trindade, vou devolver para a gente finalizar, Zé. Seria a confirmação, então, de que a eleição, a política é a circunstância? Digo isso destacando que, assim, nem sempre nomes tradicionais, nomes já consolidados na política, como é o caso da Marina Silva, por exemplo, se confirmam, né, nas pesquisas e se confirmam nas eleições, né?
Pois é. Eu queria dizer que eu frequento igrejas, viu? Nossa, que susto que eu pensei que ele fosse... Eu queria dizer que eu frequento e eu vejo que elas não falam isso. Cara... Olha, Edgar, já estamos... O Caio falou aí que o Geraldo Alckmin não caiu. Não subir já é uma queda na situação do Geraldo Alckmin, né? O jogo está partindo da metade para frente, então é preciso, de qualquer maneira, subir. E ele fez vários testes, discutiu com todos vários testes e empacou. Agora, a situação ali está entre o Haddad e o Ciro. Não está mais aberto como antes. Sim. É porque já passaram vários episódios, né? Então a campanha está lá na frente e é por isso que já rolou aí uma polarização. Nesta quinta haverá um debate aí entre os candidatos lá em Aparecida e eu estarei lá. É o momento também das pessoas compararem e ver exatamente o que vai acontecer. Aproveita e dá uma rezadinha, Zé. Lá em Aparecida. Um abração pra você, bom trabalho. É isso, bom dia. O Carioca tem, por histórico, votar mal. Vão me desculpar, vão ficar bravos, mas eles votam muito mal e a gente pega o histórico de quem sempre se elege lá. E o Brasil virou um grande Rio de Janeiro, me parece. Porque Ciro tá aí na disputa do segundo turno. Eu gostei da comparação do Caio, porque esse país virou uma zona mesmo, né, velho? Da pena. Vamos lá, o assunto agora é internacional. Enquanto o povo da Venezuela passa fome, o presidente Nicolás Maduro come do bom e do melhor, né, Vini? Que banquete, hein? Pois é, revoltante essa situação, né, Edgar? Se tudo vai bem, né, essas condições de temperatura e pressão tão ok, beleza, um chefe de estado ir lá, comer bem, participar dos eventos. Mais ou menos a mesma situação que a gente falou aqui da festa do judiciário brasileiro, né? Mas na situação da Venezuela é ainda pior, porque a Venezuela passa fome. 87% das pessoas estão em situação de pobreza. A maioria dos venezuelanos comem apenas uma refeição por dia. Quando tem o que comer. Come carne podre. Quando tem o que comer e comem carne podre. Agora, carne podre foi o que não comeu Nicolás Maduro. Comeu carne da boa, comeu do bem e do melhor lá na Turquia, Edgar. Ele fez uma visita à China na última semana, foi fazer algumas negociações, pedir um financiamento. A crise na Venezuela é enorme e a escala é cada vez maior, isso todo mundo já sabe. Agora, no retorno, né, ele deu uma passadinha lá por Istambul e visitou um dos restaurantes, uma das franquias aí, do chefe, que é um chefe muito conhecido, que é o Salt Bae, que está fazendo um sucesso enorme agora pelas redes sociais, tem milhões de seguidores, várias celebridades, vários artistas visitam aí os restaurantes do Salt Bae, e ele tem um modo peculiar ali de fazer o corte da carne, né? Faz uma coreografia, uma dancinha, aí tem um jeitinho dele salpicar ali a carne já dele. sei até quem é. Você sabe quem que é, né, Edgar? Então é um chefe muito famoso. E aí o Maduro decidiu lá com a sua esposa visitar o restaurante de Salt Bae lá em Istambul, e agora a gente vai ver o vídeo, né, do momento que o Salt Bae corta, né, com muita delicadeza ali, de modo muito peculiar, a carne boa para Maduro. Vamos ver. Vamos ver. É uma carne muito suculenta, né, ele vai fazendo ali o corte da carne, tem um jeito todo particular de fazer esse corte. E aí depois o Maduro recebe ali também uma camiseta do Salt Bae, fuma um charuto e agora ele faz até o gesto com a mão ali de salpicar o sal grosso ali. De salpicar. Né? E uma das frases do Maduro isso é apenas uma vez na vida, né? Agora, Maduro, quem quer comer pelo menos uma vez na vida, e não é o que você está comendo, não, é uma refeição digna, são os venezuelanos. Os venezuelanos não têm comida, a situação lá é realmente calamitosa, situação de miséria. A gente tem visto aí a migração dos venezuelanos para o Brasil, para outros países da América Latina. Então, fora comida também, questão de higiene, medicamentos, serviços básicos. Então é inadmissível que um presidente, não, um ditador, né? Porque o que acontece na Venezuela hoje não tem outro nome a não ser ditadura, apesar de alguns líderes de esquerda aqui no Brasil não admitirem e não denunciarem isso. O que acontece na Venezuela hoje tem nome que é ditadura. Isso não pode ser admissível, porque além de toda a situação
de crise que a Venezuela passa, nós temos que lembrar que também são vários homicídios por dia lá na Venezuela, principalmente de opositores do governo Maduro, e fora a eleição, que foi uma eleição fraudulenta. Ele Judiciário totalmente comprometido. Prendeu os principais adversários, impediu que outros se candidatassem, menos de 50% da população foi votar, mesmo com ele tendo uma rejeição aí de mais de 80%. Então é uma ditadura que vive a Venezuela, e ele comer desse jeito, divulgar um vídeo como esse é realmente ainda mais revoltante para o povo venezuelano. E aí, Joel? Quanto mais subdesenvolvido, quanto mais pobre um país, mais os governantes parecem gostar de luxo, né? Você vê a Europa, os primeiros ministros europeus, os presidentes europeus, têm uma vida simples. Estados Unidos, que o presidente tem uma grande estrutura ao seu redor, mas ainda assim o presidente pessoalmente tem hábitos até que mais simples, assim, até gosta de se aproximar do povo. Vai em qualquer paiseco, ditadurazinha africana, latino-americana, aí você vê os líderes comendo do bom e do melhor, com muito luxo, tudo ao redor. Fora um mau gosto disso aí, né? Uma cafonice sem fim. Isso aí não é nem elegante, não é nem... Lembrei do africano. Lamentável, cenas lamentáveis. O africano que chegou aqui, o ditador, há mais de 30 anos. Relógio de ouro. Sacolas de dinheiro. Aí você vê quando o país é subdesenvolvido. Pura ostentação. Agora 10 horas 22 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. A cerimônia que premia os melhores profissionais e produções da televisão americana foi realizada na noite de ontem. Paulinha, nesse ano o Emmy teve até pedido de casamento, quer dizer, quebraram o protocolo, né? E aproveitaram a circunstância essa transmissão, Edgar, para transmitir o amor. Porque o Glenn Wise, ele foi responsável pela transmissão do Oscar, né? E por isso ele recebeu um Emmy, ganhou um Emmy na noite de ontem. E aí, quando ele subiu lá para receber o troféu, falou da mãe que tinha falecido e tal, e aí chamou a namorada pro palco. Aí já começou aquela euforia, Vem cá, querida. né? Não sei o que lá. E aí ele pegou um anel que era da mãe, enfim, fez toda ali uma proposta e pediu a namorada em casamento. Você acha que ela disse sim, Edgar? Ah, imagino que sim. Pois é, né? deu tudo Imagina certo. levar um tocão. Deu tudo Em rede certo, nacional. estarão casados o ano que vem, caso ele Mas concorra. essa é uma boa estratégia, né, de você fazer um pedido de casamento. Pra não Porque a levar pessoa toco? porque a pessoa fica numa situação também que vai recusar. Tem que Não aceitar, dá pra né? recusar, não dá pra pensar, tem que falar sim, Claro. entendeu? Ela fala Olha assim lá na as hora, imagens, mas depois ela fala o Não, não mas ela privado. foi uma reação espontânea dela. foi bem legal mesmo, todo mundo gostou, aplaudiu de pé, então foi realmente bastante emocionante e inesperado, Edgar. Agora, na noite aí da premiação, o grande favorito do Emmy, que era Game of Thrones, né, essa série que empolga tanto da HBO, se consagrou mesmo como o grande favorito da noite. Não só da noite, mas do Emmy em geral, porque o Emmy traz nessa apresentação as principais premiações. Tem outras que são entregues anteriormente, então essas mais técnicas, áudio, edição de som, são entregues antes. Então Game of Thrones compilou ao todo 8 troféus e na noite de ontem se consagrou como melhor série dramática, o que, claro, deixou a HBO muito feliz. É a terceira vez que a série ganha esse prêmio. A gente sempre fala da disputa entre HBO e Netflix, né? Quem está se dando melhor? A HBO por anos foi líder de prêmios na TV americana e agora existe esse embate entre essas duas gigantes. E elas empataram em 23 categorias aí, cada uma vencendo um pouco. Então, a garota dos olhos da HBO foi o Game of Thrones. E já para a Netflix foi The Crown, que está na segunda temporada e que também aí ganhou bons prêmios na noite de ontem. Foi uma surpresa, né? Melhor atriz, Exatamente. né, As categorias de atriz foram surpreendentes, né, Vini? Quase todas elas causaram surpresa para as vencedoras, né? Elas ficaram, meu Deus, sabe aquela coisa? Não acredito. Regina King foi bem legal ganhando por 7 Seconds. Por né? uma minissérie, né, que está disponível até na Netflix. Foi cancelada, não haverá continuidade e bem legal a ninguém série. esperava que ela ganhasse. Tinha Laura Dern, tinha a Jessica Biel, também por uma série que ficou bastante famosa na Netflix e acabou ganhando a Regina King. Foi uma das que mais se espantou Foi. ali Ela na não hora tá que levou o acreditando. prêmio. Agora, em série comédia, a gente teve uma surpresa também. Uma série que é bem legal, eu já indiquei pra muita gente, que é The Marvelous Miss Maisel, mas que aqui no Brasil e no mundo inteiro está disponível pelo serviço da Amazon, que é o Prime Video, né? Que ainda está entrando no mercado brasileiro. Essa série de comédia arrasou o quarteirão, Edgar. Melhor roteiro, melhor direção para Amy Sherman Palladino, que é a menina de Gilmore Girls, né? Também responsável por Gilmore Girls.
melhor atriz coadjuvante. Então fez um arrastão, melhor série de comédia, um arrastão aí, deixou pra trás Atlanta, que é do Danny Glover. Muita gente imaginou que esse cara fosse ganhar muita coisa, né? Ele que fez muito sucesso, muito barulho também como artista de música, mas acabou preterido. E The Marvelous Miss Maisel fez um arrastão. E aí, em questão de minissérie, a gente teve American Crime Story, o assassinato de Gianni Versace, que também fez um arrastão, com melhor direção, melhor ator pro intérprete do assassino do Versace, né? Um serial killer. Aliás, esse talvez o prêmio mais merecido para essa série, porque realmente ele tá muito bem. E aí a gente tem prêmios mais específicos para vocês conferirem. Sigam lá pro meu blog, porque a lista é tremenda, é imensa e serve também com indicações para séries para você que tem dúvida aí do que assistir. Lá em jp.com.br/Paula Carvalho, mais um blog aí da família Jovem Pan. Agora é evidente que Game of Thrones ganhou por causa da badalação. E porque a série tá acabando. Porque a melhor foi This Is Us. Que eu me emociono com aquela história de uma família, velho. Tá faltando esses valores da família no mundo, hein? Mas This Is Us é uma série maravilhosa, que tem sido preterida, não tem ganhado prêmio nenhum e todo mundo fica realmente decepcionado. Realidade. É isso, da pena. Ganhou como melhor ator convidado aqui, mas realmente é uma série que todo mundo gosta, mas que acaba não ganhando nada. Pra falar isso, você já esqueceu Stranger Things, que você também era, fã. Mas passou também, velho. Você tem que se atualizar aí. Vamos lá, de volta à política aqui no Morning Show. O Jornal da Manhã entrevistou mais um dos candidatos à vice-presidência da República. Nessa manhã foi a vez de Sônia Guajajara, da chapa do Guilherme Boulos, no PSOL. Thiago Berrais está aqui com a gente, bem-vindo de volta, Berrais. Bom dia, Edgar. O que você destaca pra gente dessa conversa com a Sônia Guajajara? O destaque é que ela é a primeira indígena a compor uma chapa presidencial. Claro que outros índios já concorreram a cargo na Câmara dos Deputados, já foram inclusive eleitos, mas ela é a primeira a compor a chapa presidencial. E é claro, o Guilherme Boulos é conhecido pelas invasões aqui, ele é líder do Sem Teto, e foi essa a primeira pergunta que a gente fez para ela. A senhora defende as invasões de terra que são promovidas no caso do Sem Teto? E ela fala, olha, nós não faremos invasões, mas ocupações. E ela, claro, fala sobre a questão indígena no Brasil. Vamos ouvir. A gente nunca defendeu e a gente não defende, né, nenhum tipo de invasão. A gente participa do movimento, Guilherme Boulos, né, lidera o MTST, eu venho do movimento indígena também, que a gente faz ocupações. No movimento indígena também, os povos indígenas fazemos as nossas retomadas. E aí hoje, para rever esse território, os indígenas fazem as retomadas. E a Constituição Federal garante, né, em 88, garantiu aí que em 5 anos após, né, para frente, teria que todas as terras indígenas serem demarcadas. Se não acontecendo isso, a gente faz a luta para rever esses territórios, né? No caso das moradias, não é diferente. É uma luta que se faz para garantir, né, a moradia para as pessoas e ocupando os imóveis ociosos que não está tendo nenhuma função social. Bom, questionada sobre o ex-presidente Lula, já que Guilherme Boulos é um defensor de Lula, ela afirmou que não há motivos para Lula estar preso, ele não foi ainda... Ele tem que... Ela fala das outras instâncias, né? Para conseguir recorrer, ele é condenado na segunda instância, mas ela também sai em defesa do ex-presidente Lula. Legal, Berrais, obrigado aí, hein? Amanhã temos Cátia Abreu, que é a vice de Ciro Gomes. E Manuela Dávila já confirmou? Ainda não confirmou, mas é aguardada para o dia seguinte. Então, a gente fez o convite para quinta-feira, mas ela ainda não respondeu, e se ela quiser adaptar a agenda dela para outro dia, a Jovem Pan, obviamente, está sempre aberta. Muito legal o trabalho da Jovem Pan de sabatinar os candidatos à vice-presidência. É um serviço à população que nesse momento aí, frente ao que a gente sempre fala todos os dias aqui, vai formando aí uma consciência, vai formando uma opinião a respeito da escolha, né? É o que a gente sempre busca aqui, é o esclarecimento do eleitor que nesse momento tão importante para o Brasil deve buscar aí de forma lúcida e consciente escolher os seus candidatos. Sônia Guajajara é contra invasões, ela é a favor de ocupações. Ah, bom. Agora entendi, né? Mudar a palavra muda a coisa, por acaso? Márcia Tiburi é contra os assaltos. Ela é a favor de tomar para si aquilo que o capitalismo lhe faz sentir vontade.
Você perguntou sobre o destaque da Sônia Guajajara. Eu tava ali na Copa pegando um café quando ela chegou. Tava bem destacado o cocar que ela veio, assim, bem grande. De verdade. A assessora dela também tava com Também cocar, ô Caio? Mas na hora da entrevista ela tirou. Ela tirou. Pra E não aí me atrapalhar chamou a imagem. atenção os cabelos pintados de preto da candidata, que é uma manifestação dos tempos contemporâneos. O cocar, um saudosismo ainda da época que vivia na Você sabe tribo e que era tal. pintado o cabelo? Pô, pelo amor de Deus. Ué, o índio tem cabelo negro. Tá, eu aposto meu braço direito se eu estiver falando besteira. Mas é uma Posso? suposição tua. Tá bom, você mas qual é o ponto de Não, mas ela você? incorpora a imagem do índio, a imagem que o branco, né, que o tá. Brasil ocidental gosta de ter do índio, né, que usa o cocar, tem o cabelo puramente preto, tudo assim. Provavelmente é uma é uma construção, né, uma construção, como tudo na política. Você ficou incomodado com o Não, cocar? não fiquei incomodado. Eu vou terminar minha linha de pensamento. São manifestações de situações diferentes. Ela é contra a invasão, mas a favor da ocupação. Só que eu fico pensando, mas com que povo você vai flertar? Os indígenas já perderam espaço faz muito tempo, mas a sociedade atual é assim. Eu também nasci sem terra e tenho que conquistar a minha e tal. Eu não fico brigando, olha, mas os ricos dominaram todo o espaço e agora eu não tenho como comprar um. É diferente. Então você vai flertar com quem? Com quem é a maioria hoje ou com os índios? Entendeu? Se eu tô conseguindo ser claro. Mas ela faz parte do povo indígena. Ela é uma indígena. Então ela vai governar para as minorias, é isso? Não sei, ela vai Não, defender tá o que ela levantando a bandeira acredita. indígena, mas que é uma bandeira que acho que tem sua relevância no Brasil aí, embora seja realmente uma Pouco parcela pequena discutida da na população. campanha até, né? pouco, Muito pouco campanha. discutido, né? Mas E- a origem dela... Olha, concordando ou não, Caio, assim, você expõe a tua opinião, a gente concorda ou não, escolhe ou não, isso é a democracia, mas eu acho bem simbólico, assim, você ter uma pessoa ali num cargo, né, uma candidata à vice-presidência, né, representando ali as nações indígenas, eu acho simbólico isso. Pode não dar em invasão da nada. propriedade alheia não faz parte do Não, Estado democrático esse- de direito. esse Então é um você outro não pode assunto. ocupar um Não. cargo público numa democracia. Mas esse é um assunto monte que é pauta dentro do partido que ela atua, eu que ela vejo um monte pertence. de incoerências entre contexto e ideias, mas enfim. Mas a incoerência também não é prioridade dela, no caso, né? Tem tanto candidato, né, de outros lados, outros espectros políticos que se mostraram tão ou muito mais incoerentes, né, com as falas e com o que seria, né, o trabalho para o bem comum, né? O papel do político é esse, independentemente do partido, da ideologia e do espectro, é trabalhar para todos, né? Inclusive aqueles que não votaram nele, né? O Berrache. Valeu, até amanhã, Então gente. você já falou, então só recapitulando, amanhã é Cátia Abreu. Cátia senadora Abreu Cátia Abreu e aguardando Ok. a Manuela Manuela Dávila, Dávila. vice de Fernando Haddad. Boa. Até Então, olha, Vini, segura aí. Quem é que vai estar a hora certa pra gente? Aqui a gente vai separar já aqui no próximo break pra falar ainda sobre outros assuntos com você aqui no Morning Eu Show. viragem o Thiago, meu, que corintiano. É isso aí. Ah, Vamos ganhar ou não, vai, Thiago? Casão. Do Flamengo? É. Não ganha, não. Pra mim vai empatar. 10h43, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Seguindo com o Morning Show, você sabe, né? Você pode participar, interagir com a gente com a nossa hashtag de hoje pelo Twitter. Pode também mandar o seu vídeo aqui pro WhatsApp 11 931 17009. Você comenta sobre as séries. No caso aqui pelo WhatsApp, é a série da sua vida, tá bom? Conta pra gente. Daqui a pouquinho a gente manda as mensagens aí também pela nossa hashtag. Minha série, a nossa hash. Boa, Paulinha. Vamos em frente agora falando aqui na nossa página internacional. A ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, tá passando por maus bocados. É bem verdade. Caio, ela deve inclusive prestar logo mais esclarecimentos à justiça. Já foi processada, né? E a coisa tá ficando, o cerco tá se fechando em torno dela. Vamos contar para os ouvintes qual a razão disso está acontecendo com a senadora argentina. É a segunda vez em menos de 24 horas que a Cristina Kirchner toma aí o noticiário, pelo menos sul-americano, porque ela está envolvida em alguns processos que denigrem a imagem dela. Esse esclarecimento que ela deve prestar ainda hoje é em torno de um escândalo, um processo que a acusa de lavagem de dinheiro e de fuga de capitais. E ontem à tarde, o nome dela também apareceu no noticiário no caso conhecido como o escândalo, os cadernos das propinas, que era quando um motorista do Ministério da Cristina Kirchner
vazou os cadernos escolares que ele anotava, viagens que ele fazia com riqueza de detalhes, placas de onde ele ia, trajetos, datas, horários. É esse caderno aí que vocês conseguem ver, vocês que nos acompanham pelo YouTube. E aí tinha uns detalhes de viagens que depois descobriu-se que ele fazia para arrecadar dinheiro em espécie entre os anos de 2003 e 2015, ou seja, um esquema que durou muito tempo, que era para arrecadar grana para Cristina Kirchner, para o Nestor Kirchner, para empresários, para ex-funcionários públicos na Argentina. Enfim, o diário Clarim teve acesso à decisão de um juiz ontem que já pediu a prisão preventiva da Cristina Kirchner, só que como ela é senadora, ela tem foro privilegiado. Esse processo ainda tem que tramitar, o próprio Senado tem que votar, ampla maioria, 2/3 tem que aprovar a perda do foro privilegiado para que a Cristina Kirchner seja presa, perca o foro privilegiado e cumpra-se a decisão tomada ontem por um juiz. São dois casos diferentes, mas que envolvem a mesma pessoa. A maioria é peronista, né? Dificilmente ela vai acontecer alguma coisa com ela, né? Dessa situação onde ela tem o foro privilegiado, né, Joel? Os caras fazem, você viu o método e os modos? Mesma coisa, se repete, né? não é? Quer dizer, empresário, funcionário dos políticos, os próprios políticos, tudo ali mancomunados para que eles se favoreçam, né? Verbas sejam enviadas para os partidos, né? Para eles pessoalmente, né? O Brasil passou perto do que a Argentina passou e do que foi feito na Venezuela e em outros países também, né? Essa mesma estratégia de dominação total do poder das instituições por um partido, por um grupo, né? Por sorte, talvez pela nossa cultura, talvez pela nossa característica do nosso sistema político, é que esse projeto foi muito menos para frente. Sim. A Argentina avançou muito mais nisso, então eles nos superaram aí nessa tentativa aí, mas felizmente agora as instituições mesmo argentinas parece que estão se fazendo valer. Vamos ver, né? O Brasil teve grandes avanços na nossa justiça. Hoje em dia a justiça está claramente independente, indo atrás, seja de que partido for, dos presidentes, dos políticos. Vamos ver se lá também a justiça consegue a mesma independência. Assim, antes o governo Kirchner tinha um poder muito mais forte sobre todas as instituições do que o governo PT jamais teve aqui no Brasil. Sim, olha só, você pode nos acompanhar em imagens. Acesse jovempanfm.com.br e assine o nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/morningshowjp. A gente já passou de 250 mil inscritos, mas ainda falta a tua inscrição. Vai lá, clique na sinetinha para saber quando tem a nossa transmissão ao vivo aqui no Morning, beleza? Agora 10h53, o horário é de Brasília. Jovem Pan Morning Show na Jovem Pan. Vamos agora com um dos principais destaques do programa de hoje, nessa manhã aqui no Morning Show. Vamos lá, o general Hamilton Mourão, que é vice na chapa do Bolsonaro, está sendo criticado por declarações que ele deu ontem. Vamos primeiro apresentar as declarações, Caio. O que disse Mourão? Bom, ele estava num evento aqui em São Paulo e o que chamou a atenção foi a frase dele de que, abre aspas, famílias, abre aspas, sem pai e avô, só com mãe e avó, são fábricas de elementos desajustados, fecha aspas. Ele falou que isso é uma espécie de fornecedor de mão de obra para o narcotráfico. Ele falava sobre a sociedade, como o mundo todo vivendo uma crise de costumes, quando ele estava particularizando o caso do Brasil. Ele fez essa referência. Vamos ouvir nas palavras dele mesmo para não cometer nenhuma injustiça. Eminentemente nas áreas carentes, onde não há pai nem avô, é mãe e avó. E por isso torna-se realmente uma fábrica de elementos desajustados e que tendem a ingressar nessas narcoquadrilhas que hoje afetam todo o nosso país e em particular as nossas grandes cidades. Bom, ele falou outras coisas, disse que polícia age como polícia e é criticada. Falou que os direitos humanos têm que ser para humanos direitos, mas não é o que acontece no Brasil e tal. E aí ele estava criticando as políticas adotadas pelo Lula e ele falou que nós nos ligamos a toda a molambada, me perdoem o termo,
do lado de lá e de cá do oceano. Quem pediu perdão por esse termo foi ele, não fui eu. E aí ele depois foi criticado. Olha, mas o senhor usou esse termo mulambada? Ficou meio mal, né, general? E aí ele falou, eu só falei para o auditório ficar satisfeito. Essas declarações foram dadas num palco do Secov, que aqui em São Paulo é o sindicato do mercado imobiliário. Bom, tipo, você vê que rola uma pausa dramática aqui, né? Vamos ouvir a opinião de vocês antes de dizer alguma coisa, vai, Joel? Vamos ver se eu entendo que essa frase possa soar mal, porque pra muita gente pode soar como se ele tá falando mal das mães que são solteiras, mas ele tá apontando pra uma coisa real. Olha, a família, assim, os filhos, as crianças sofrem muito e tem problemas sérios pela ausência do pai. Esse é um problema social real e que tem repercussões e que tem consequências. Então, o sentido, eu até concordo que ele pode ter dito de uma forma talvez um pouco desastrada, mas o que ele está apontando é real. Eu não vejo por que se revoltar contra isso. É verdade, sim. Inclusive, já na infância, a criança que cresce sem o pai, sem a figura paterna, porque o pai abandonou o lar, ou sei lá por quê, ela tem mais dificuldade, sim, tem prejuízo, sim, e isso pode, inclusive, na juventude, se repercutir em comportamentos mais de risco, em diversas outras coisas. Então, não entendo, acho que a indignação é um pouco, tem muito de política também, né, indignação por trás disso, embora eu concorde. A frase tem um quê de mal formulado, aí, no sentido de que parece que ele está fazendo uma condenação moral de, sei lá, mães que cuidam dos filhos. Não, essa mãe é uma heroína por estar cuidando dos filhos sozinha. Agora, sim, a falta do pai faz falta. Você tá falando do uso político disso, né? Mas atenuar também uma frase que é muito clara, né? É evidente. Não é também um uso, um argumento que vai nesse caminho que você tá apontando, mesmo um caminho político? Não, mas o que você viu... Do chamado passar a mão na cabeça. Qual que é o grande problema da frase? Eu acho que, assim, quando você só estabelece como padrão esse tipo de família, você tem uma tendência que não é precisa, que é mentirosa, que é, no mínimo, falaciosa. A gente está se conhecendo agora. Você entrou no Morning Show faz pouco tempo. A gente não tomou uma cerveja ainda para ficar mais amigo, Joel. Mas eu falo a mesma coisa pro Caio, por exemplo. Sei lá, você olha para mim, você me reconhece um cara legal, bacana, pelo menos razoável? Vou te perguntar porque é o seguinte... Cara, óbvio que sim, eu fui criado pela minha mãe e pela minha avó. Não porque meu pai trabalha... Agora muita coisa se explica. Não, peraí. Fui criado pela minha mãe e pela minha avó. Meu pai trabalhando, minha mãe funcionária pública trabalhando. Quando eu estava no trabalho, eu estava com a minha avó. E eu falo isso com a propriedade de quem tem uma família dentro do padrão normativo. Vamos lá. Sou pai, sou hétero, branco, casado, tenho filhos, estou com a mesma mulher trocentos anos. E fui criado pela minha mãe e pela minha avó. Quando você estabelece em gêneros, isso, olha, eu fui criado pela mãe e pela avó, olha, vai dar problema porque a família estrutural está aí ameaçada, está desconfigurada. O problema pode ser gerado, meu ponto é o seguinte, o problema pode ser gerado de se você criar uma pessoa desviada e resultar numa pessoa desviada, não porque é a mãe e a avó. Ou é porque um pai violento está naquele ambiente e causa uma situação em que o filho, replicando aquele modelo que ele acha que é o certo, vai ser violento, vai ser misógino, vai ser machista. Não é a questão da configuração em gêneros, como ele nomeia mãe e avó, é que determina se o sujeito vai resultar num sujeito bom caráter, de boa índole, ou o contrário disso. Não, entendi, mas deixa eu pontuar uma coisa. Se a gente vivesse numa cultura em que fosse comum mães aí abandonarem as famílias, deixarem o pai sozinho cuidando das crianças, bebessem, saíssem, daí a gente teria o problema contrário, estaria dizendo, olha a falta que faz a mãe na família. Mas a gente mora numa sociedade que, na prática, o problema social mais gritante que acontece é que muitos homens fazem o filho e deixam a mãe abandonada para criar os filhos. Mas é por isso mesmo que a frase dele se torna ainda um pouco mais grave? Não, mas esse é o sentido da frase dele, assim, cadê esses pais? Por que esses pais têm que aparecer? Eles têm que assumir a sua responsabilidade de pais. Porque ao não é só isso que desestrutura a família. Eu acho que a questão... Não é só isso, mas é uma coisa que pode desestruturar. Então, mas a desestruturação da gera um família prejuízo. realmente pode gerar uma criança com maior tendência aí a aderir a alguma coisa errada na vida. Mas a desestruturação não se vale só disso, né? E a grande maioria, eu acho que tem muita mulher criando filho no Brasil, muita avó criando filho. E a grande maioria são pessoas legais, eu acredito. Mas ele criticou as vós e mães? Não, mas falou que só por ela... Eu sei, mas por que... Qual é o ponto disso? Foi uma frase errada, vamos admitir, o cara errou. Isso. Ele não errou nada. Quem que ele tá criticando na frase? Ele errou na colocação. Quem que ele tá criticando na frase?
Ele tá dizendo Quem que ele que tá um criticando filho na fala? criado com ausência de pai e avô está mais suscetível a aderir ao narcotráfico. Gente, Sim, essa cultura assim na qual o homem como abandona o mesmo as exemplo mães do pra Edgar cuidar... aqui. Essa De cultura, um pai Paulinha, violento, a Paulinha, presença de essa um pai cultura, violento. Você tá passando Outras a mão coisas nos homens também. que abandonam a família. Não, eu não tem tô consequência. passando Você tá dizendo, a pode mão em abandonar sua homem. família, cara, que não vai ter consequência nenhuma. Tem sim, tem consequência. Óbvio Só que tem nem consequência. sempre é a pessoa Não do é, mas ninguém falou que é narcotráfico. sempre, né, Paulinha? Isso é o básico. Ele falou que, olha, consequências com isso acontecem. Pode aumentar o uso de droga, pode ir pro crime. Isso acontece. Não é o Por fator famílias... de desestruturar uma família, o principal Tem fator. outros também, tem muitos outros fatores. Agora, esse é um fator e um fator relevante hoje em dia. Homens fazem filhos e deixam as mães ao Deus dará, enquanto partem para outra, abandonam o lar, não ajudam em nada. Isso é um problema social real e, de novo... Bom, então isso é o que ele deveria ter falado e o que ele não falou, né? Mas é o aí que sentido tá da a frase questão. dele, mas é o que eu tô Não, falando do você sentido tá da frase. interpretando numa versão linda um negócio que mas ele eu não falou entendi. e que caiu muito Você mal. acha que ele tá condenando as mães e as avós? Em nenhum momento ele tá fazendo isso. Olha, de novo eu vou recorrer ao seguinte aqui. Ele é uma figura que está postulando um cargo importante que deve servir como inspiração e exemplo para a população. Quando ele coloca nesses moldes, eu acho sim que ele está cometendo uma agressão, ele está cometendo uma frase que ele está endereçando a uma circunstância que ele nominou como mãe, avó, olha, desajuste, ruim e tal. E se fosse o contrário, cara, poderia acontecer também uma criança criada por um pai que a mãe abandonou, por um motivo não tem a mãe, e é o pai e o avô que cria, e essa criança acaba enveredando por caminhos, enfim, e resulta num cidadão de problemas de índole, de caráter, quer dizer, quando ele acaba nominando em gêneros aí, eu acho que... Não, porque é o que em geral acontece hoje em dia, é o pai abandonar a mãe, não o contrário. Nós estamos diante de uma situação em que ele, como candidato a vice-presidente, deve entender que não são esses fatores que ele coloca que pode desviar uma pessoa. O que pode desviar uma pessoa é a falta de oportunidade, é a falta de educação. É isso que ele, como vice-presidente, e que encabeça uma chapa ali, tem que propagar, tem que dizer. As razões principais que desviam as pessoas e colocam as pessoas nos descaminhos é basicamente a falta de oportunidade em todas as áreas, principalmente na área da educação, que vai dar a essa criança no futuro a condição dele disputar de igual para igual qualquer caminho que ele queira seguir na vida. Aí eu acho que está o grande erro. Não dá pra passar a mão na cabeça, mas Joel. Mas vocês estão passando a mão na cabeça dos pais ao negar o sentido da frase. Ninguém tá que passando. abandona. Eu tô passando a mão na sua Mas- cabeça que devia ter mas vamos dizer redigido o esse seguinte, texto ó. do Mourão. Ele falou tudo Vamos torto, concordar o tudo seguinte, então, errado. Ele deu margem para as pessoas ficarem com raiva. A gente concorda no sentido da frase. Acho que eu concordo com vocês que talvez a forma que ele tenha se expressado não tenha sido a mais feliz. Agora, provavelmente, na verdade, com certeza, criarem esse ânimo negativo todo com base é uma coisa mais política. Essa Eu sou percepção ânimo ultra total negativa. Porque o Mourão falou, questão de portanto, ânimo- se fosse a caiu Marina mal, falando, olha, caiu os mal. pais não podem abandonar as mães e avós só cuidando dos filhos, Ela isso falaria tem de problemas. outra, eu tenho certeza, ela falaria de outra E maneira. você ouviria com outros ouvidos se colocaria também. de E você outra ouviria maneira. com outros ouvidos Uma também. pessoa é uma pessoa, outra pessoa. Você ouviria com outros ouvidos outra também, é isso que pessoa. acontece. Vamos lá, vamos em frente. Paulinha, posso mudar de BG? Acho que é quase igual, porque a gente vai comentar uma Vambora. pessoa que comentou esse assunto na internet que tá fazendo muito barulho, tá? Vai lá. Inclusive entre os assuntos mais comentados do Brasil desde de manhã. Uma dessas pessoas foi a jornalista Raquel Sherazade, apresentadora do SBT. Vamos lá, o que ela escreveu no Twitter? Conta pra gente. Ela escreveu o seguinte, ela fez como se fosse uma resposta, né? Ela disse, sou mulher, crio 2 filhos sozinha. Fui criada por minha mãe e minha avó. Não somos criminosas. Somos heroínas. E aí ela usou até a hashtag ele não. E aí outras pessoas comentaram, ali ela chegou a responder a alguns tuiteiros, né? Então um perguntou, você é uma jornalista séria, admiro o seu trabalho, não foi isso que o Mourão quis dizer, pare de distorcer os fatos e continue a ser imparcial como você sempre foi. E aí ela foi lá e respondeu, pare de se iludir e tentar encobrir todas as atrocidades do seu candidato. Faça um exame de consciência e veja se é esse clima de ódio que você deseja para o nosso país. Abraços. E ela seguiu respondendo aí bastante gente, tá entre os assuntos mais comentados do Brasil por ter se posicionado, inclusive usado uma hashtag, Edgar, que muitas mulheres estão usando
na internet, que é essa hashtag Ele Não. Esse movimento se intensificou depois do final de semana. A gente falou aqui de uma página do Mulheres contra Bolsonaro. Houve muita desinformação a respeito dessa página. Chegou-se a se dizer que essa página tinha um outro nome, depois foi mudado para esse. Então, por isso que tinha tantos seguidores. Teve também aquela história de pessoas convidadas e que aí contabilizariam mais de 1 milhão, e pessoas que tinham realmente aceito, e aí estaria na faixa dos 600 mil. Houve muita desinformação, né? Até o Eduardo Bolsonaro, que é filho do candidato Jair Bolsonaro, chegou a publicar de que essa página, na verdade, seria fake e tal. E no final de semana, essa página foi hackeada, e aí, de fato, isso comprovado aí pelo Facebook, e mudaram o nome da página para Mulheres com Bolsonaro, né? E aí isso causou uma balbúrdia, tal. No domingo o Facebook reverteu esse hack, voltou a página para o nome original, comprovou que essa página, a página real, que foi criada em agosto e que está aí com esses seguidores entrando, enfim, garantiu ali que essa página ficasse com o seu nome original de Mulheres contra Bolsonaro, e aí muitas se sentiram na vontade de colocar nas suas próprias redes e se posicionarem, meio que impulsionadas por isso, né? E aí estão usando essa hashtag Ele Não, hashtag Ele Nunca, hashtag Coiso Não, são várias variantes, tem várias artes também aí que têm sido compartilhadas. Então, Patrícia Pilar, Bruna Lismeyer, Camila Pitanga, Letícia Colim, Fernanda Montenegro, Alessandra Negrini, Fernanda Lima, Fernanda Young, entre as cantoras Pitty, Isa, Daniela Mercury, até a Sasha, filha da Xuxa, também compartilhou. Tem um texto que está sendo muito compartilhado também, aí vocês estão podendo ver a imagem que está no perfil da Patrícia Pilar, que fecha com a nossa divergência é moral, então explicando o porquê da hashtag Ele Não. E tem mulheres que são contra, né? Mas tem mulheres também que são a favor, Edgar. Quando eu falei aqui desse grupo, todo mundo ficou, quem é a favor, você não fala? Claro que eu falei naquela época, né? O Bolsonaro ainda é líder entre as mulheres na última pesquisa. E tem muitas que apoiam o Bolsonaro e que estão resolvendo também fazer isso abertamente. É o caso da atriz Antônia Fontinelli, que também tem um canal no YouTube. E ela colocou no ar agora uma entrevista com o pastor Silas Malafaia, e durante essa entrevista, ao final da entrevista, ela joga ali uma pergunta para que o entrevistado possa meio que, enfim, dar um ponto final. E o Silas Malafaia resolveu fechar essa entrevista meio que pedindo votos para o Bolsonaro, dizendo para desmascarar os institutos de pesquisa, que ele vai ganhar no primeiro turno. E aí a própria Antônia Fontinelli resolveu falar sobre isso. Vamos conferir o vídeo que eu separei para vocês do canal dela do YouTube. Eu já disse e repito, estou torcendo sim para que o Bolsonaro seja presidente desse país. Sou mulher, sustento meus filhos, ajudo na criação da minha neta, tenho meus funcionários, não gosto de vitimismo. Se um dia, hoje, graças a Deus, não ando mais de ônibus, mas se quando eu andava de ônibus viesse um tarado encostar em mim, ele ia perder algum órgão dele no dente. Porque eu sou essa mulher. Eu sou essa mulher de reagir. Eu não sou mulher de ficar chorando. Eu não sou mulher de botar a bunda no Dr. Bumbum para buscar autoestima na minha bunda. Então, as mulheres que eu entendo como mulher são mulheres fortes, mulheres guerreiras, mulheres que não ficam preocupadas, entendeu? Com essa questão menor. Sabe? Essa coisa de onde a gente vai, onde o candidato a presidente da República vai. A pergunta é, você gosta de negro, você gosta de gay, você gosta de mulher? Não, qual é o seu plano, entendeu? Pra saúde, pra educação, pra tirar esse país da merda, pra mudança. É isso que eu quero saber. E se ele entrar, ou qualquer um que entrar, não fizer, aí sim, nós mulheres, que a gente tem um poder fudido, vamos lá e bota vagabundo pra fora, seja lá quem for. Então, o Brasil que eu quero pra mim são mulheres fortes, mulheres que não ficam de mimimi, mulheres que não apanha de homem e fica calada, mulher que não depende de homem pra viver. Então, essa sou eu. Vivemos numa democracia e eu espero que vocês respeitem a minha opinião. Esse final do respeitem a minha opinião eu acho importante, porque cada vez que eu falo qualquer coisa aqui que tem o Bolsonaro e que eu tô só reportando, às vezes eu não tô nem opinando, as pessoas já querem te apedrejar ou dizer alguma coisa. Acho que a Antônia Fontinelli tem todo o direito de votar em quem ela quiser e de se expressar assim como também os outros artistas
ou quem É um quer pouco que que eu seja, a falei pessoa do- física, tenha direito de achar que não e também se expressar. Que é um pouco que eu falei ontem do Felipe Melo, do jogador Lucas lá, né? A pessoa tá dando a opinião dela, tá dando o ponto de vista dela e acaba sendo também atacada por isso, né? A gente tem que respeitar a opinião dos outros. Discutir sim, mas respeitar, né? Agora você falou, me passou alto, eu não sei pra que lado tá. Você mencionou o nome da Patrícia Pilar. Ela tá no ele não ou ele sim? não. Ele não. A Patrícia Pilar, que foi casada com o Ciro Gomes. Não é ela? Inclusive Que- ela que até foi ela defendeu que era o Ciro alvo. daquela conta esse episódio de novo, ela até Alguns já anos atrás, justificou ele esse já, episódio aí. como ele é mestre nessa arte de dizer e depois desdizer o que disse, ele já falou, não, rapaz, eu era muito novinho, eu falava muita besteira. Mas ele foi questionado, olha, fulano de tal, qual que é o papel na sua campanha? Ah, esse cara me faz isso, isso, isso. Ah, eu tenho mania de bater no balcão. Fulano de tal, o entrevistador perguntando pro Ciro, e ele faz o que na campanha? Ah, ó, ele me faz isso, isso, isso. Mas e esse fulano de tal, o que ele faz? Olha, ele faz isso, isso, isso. Tá, e a sua esposa, que era a Patrícia Pilar? Ah, a função dela é deitar comigo à noite e dormir do meu lado. Bom, mas deixa eu pontuar uma... pois é, você vê que tem machismo aí pra todo lado, mas você... Não, e depois o machista sou eu. Nessa fala do Antônia Fontanella eu achei interessante, que ela falou, eu gosto de mulher sem mimimi, que não fique só nessas causas identitárias, aí não sei o quê, tem que olhar a proposta pra educação, pra saúde. Acho curioso, é raro um eleitor do Bolsonaro estar com ele por causa das propostas, porque ele teria boas propostas pra educação ou pra saúde, né? Em geral, o eleitor do Bolsonaro é guiado mais justamente por essa polarização, que de um lado tá uma mais de esquerda aí com as pautas identitárias, por outra direita com família, valores, não sei o quê. Só que o jogo não é esse. Só foi quando o você que vai eu olhar as falei propostas, são raras pessoas que são atraídas pelas propostas concretas do Bolsonaro. Ô, Edgar, deixa eu falar uma coisinha Rapidinho, também. vamos mudar, Foi vai. legal esse destaque da Sherazade, e por que subiu nos trends? Porque hoje as pessoas têm mania de colocar as pessoas numa caixinha. Então todo mundo imaginava o quê? Que a Raquel Sherazade, por algumas posições que ela tinha, é bolsonarista, vota no Bolsonaro. E aí ela vem com uma posição contrária. Assim como aqui no Morning Show, às vezes o Caio fala alguma coisa, um dia ele é bolsominion, outro dia ele é esquerdista, o João é a mesma coisa, pode a mesma coisa. Parem de colocar as pessoas na caixinha. Às vezes a gente concorda, às vezes discorda. É isso aí, é a dinâmica. Imagina quem tá todo dia falando sobre isso, né? E antes de passar pro próximo assunto, fazendo uma justiça aqui ao seu Edgar. Seu Edgar, embora pela imposição do trabalho, dos afazeres, né, teve distante na minha formação, ali na minha criação, mas formou o meu caráter, formou os valores éticos que eu carrego até hoje. Obrigado, pai, eu tive a sorte de ter você comigo, tá vendo? Vamos em frente agora, Paulinha. Ainda falando das celebridades, a Justiça do Rio de Janeiro decretou ontem a prisão do ator Dado Dolabella. De novo. Posso falar eu essa notícia? Opa, Vini, Fala você, Vini, melhor você. Errei o alvo. A Paulinha falou bastante agora. Vamos lá, Vini Vini. é fã dele, deixa o Vini falar. Pô. Vamos lá, Vini. Até porque alguns meses atrás eu estava falando justamente de outra prisão do Dolabella, né? O que ele fez? Foi pensão de novo ou não? Não, agora não foi pensão. Não foi pensão. Alimentícia, não. Pensão alimentícia foi o que ele ficou 2 meses preso no primeiro semestre do ano. Agora ele foi condenado em um processo por ofensas contra a ex-mulher Viviane Saraíba durante uma discussão em 2010. Né, de acordo aí com esse processo, Edgar, o Dado chegou à casa da Viviane um determinado dia lá de 2010, depois de ter passado o dia aí com o filho do casal, ele foi devolver o filho para a Viviane. Quando ele deixava a criança lá para a ex-mulher, ela disse que ele não poderia levar os seus instrumentos, né? Porque o Dado, além de ator, é músico, né? Então tinha alguns instrumentos lá na casa da Viviane Saraíba, ele queria recuperar estes instrumentos, mas aí, segundo a juíza do caso, como a Viviane impediu que ele levasse esses instrumentos, o fato gerou um inconformismo injustificado de Dado, que passou a xingá-la. E aí, 3 dias depois, ele voltou novamente à residência aí da Viviane Saraíba, né? Que é modelo, inclusive, e aí também rolou uma outra discussão, rolaram outras ofensas, ele chegou a riscar o carro dela com alguns palavrões, então esse processo aí
acabou condenando o dado. A decisão desse cumprimento de pena aí é de 2014, só que ele não cumpriu alguns requisitos básicos aí da pena, que era, como ele era réu primário, né, a pena foi substituída por comparecimento mensal à justiça, proibição de se ausentar do Rio sem prévia de autorização e além da participação em reuniões aos finais de semana para homens envolvidos em situações de violência doméstica. Nada disso o Dado fez, nada disso ele cumpriu, portanto agora ele acabou sendo condenado aí a 2 anos de prisão, Edgar, mas em regime semi-aberto. Mas ele vai comer carne dessa vez, continua vegan. Lembra, ele sim. colocou a culpa na Ele foi carne, coaching, da né? agressividade dele. E na prisão ele foi coaching lá dos presidiários. Arranjou uma geladeira, né, Foi pra um poder personal ser trainer? vegan. Personal trainer e tal. Mas agora ele vai ficar na casa dele, pode sair pra trabalhar, mas tem que se recolher no período da noite. Ele é feminista, não é não? Você... Não era ele que tem aquele mais feminista que eu? Não era ele que tinha dado um tweet? eu O não Joel lembro. Já tá provocador episódio. hoje, né? Eu não sei, mas eu acho que a Gabi namorou o Dado ou não? Teve uma... A Maria? Será? Não. Nunca. Então dá a hora certa pra gente, procede. A hora certa. Se você quiser, tá 11h20, horário de Brasília. Vamos voltar, Paulinha, a falar do Oscar da televisão americana, o prêmio Emmy, que foi realizado ontem, o grande vencedor da noite. Já trouxe pra gente a informação, já nos contou aqui que foi a série Game of Thrones. O autor dos livros que resultaram na saga na TV disse que não queria que a série acabasse na 8ª temporada. Ele queria que continuasse. Não, isso Morte, deixou os fãs, né? Imagina Bom, se bem que o George R. R. Martin, em vez de ir em premiação, devia estar escrevendo os outros livros, né? Porque faz tempo que Game of Thrones tá no freestyle, assim, já não tá baseada Acontece na mais saga nada. que ele escreveu, tá sendo escrito pelos roteiristas. Mas o que a gente sabe? Temos aí a última temporada, prevista para 2019, fecharíamos em 8. Ele disse que teria fôlego para 11, 12 ou 13 temporadas. Mas de Olha. concreto, Ed, a gente sabe que a HBO Enganação. não vai se desvencilhar desse universo e vai fazer outras séries, pelo menos 5 séries derivadas do universo de Game of Thrones, mas com outros personagens, não esses dessa trama que a gente conhece. Olha aqui, o prêmio Emmy motivou a nossa tag de hoje. Como é que tá aí a hashtag Minha Série? Os twitteiros estão participantes aí? Estão participando, Paulinha? Eles estão participando demais. E muito. E deixando nossa tag entre os assuntos mais comentados do Olha país. aí. Boa! Vai mandar um aí ou não? Tem os tweets da galera aqui, vamos conferir. Mosquitão, hashtag Minha Série. Bom dia a todos do Morning Show. Escuto vocês todos os dias e sou da velha guarda, como o Edgar. Eu Minha não sei. série favorita, Sons of Anarchy. Excelente série de motoqueiros. Manda um abraço aí pra Sorocaba. Sorocaba, um abração. Aí, Vamos lá. Soroca, Boa, valeu. Sorocaba. Tatiana Ramires, hashtag Minha Série. A série mais linda que tenho visto nos últimos tempos é Outlander, uma série que reflete sobre o amor verdadeiro. Que beleza. E a paixão que sobrevive o tempo e a distância, Edgar. E tem temporada nova chegando de Outlander, hein, Tatiana? Tatiana é romântica. Odara Amarante, estou assistindo várias séries antigas, mas ando ligadíssima na 3ª temporada de Insecure e assistindo Lucifer e MacGyver. Hoje é aniversário de Odara, podemos mandar um parabéns pra ela. Parabéns, querida, Odara. que é muito Parabéns, ouvinte do Odara. Morning Show. Isso aí. Paulinha, você falou sua série favorita ou não? Cara, acho muito difícil falar uma série favorita, mas eu tenho Wonder Years, que é Anos Incríveis, que é muito do coração, e Sex and the City, que foi a primeira série que me deixou muito obcecada, seguindo, assim, É. todos os episódios, sabe? Comprando box e Cara, tal. Wonder Years era animal, legal. né? Passava na What cultura. would you do? Porra, meu! É Ah, era brincadeira. arrepiante, maior trilha! Às 11h27. Me chamem, quero gravar um disco, gente. Quem gostou do MacGyver foi o da Pena ali. É, que date. né? Muito melhor Pega um que essa chiclete, Game of um Thrones. clips. Ó, aqui a gente perguntou também para os nossos espectadores qual a série da vida deles, né? O que eles estão vendo agora, o que eles destacam pra gente em termos de série. Vamos conferir alguns vídeos que chegaram pra gente aqui pelo WhatsApp. Solta aí, Bruno. Bom dia, galera da Jovem Pan, aqui é o Márcio que tá falando. Série da minha vida é Anos Incríveis. Com certeza essa daí marcou, viu? Bom dia. Boa.
Olá, CP Morning Show, André, motorista de aplicativo. De boa, André de boa. Olha, as minhas séries favoritas, na ordem, são Arquivo X, boa, House, boa, Águia de Fogo e Super Máquina. Super Máquina era legal. Bom dia, é o André aqui de Americana, tudo bom? Então, acho que uma série que eu gostaria que voltasse, acho que até você também, na sua época áurea de MTV, era Beavis e Butthead, lembra? Nossa, cara, passava sempre à noite. Acho que depois das 10, né? Então, já pensou se voltasse? Que da hora. Um abraço, galera. Um bom dia aí, viu? Tudo de bom pra vocês. Galera do Morning Show. Então, pessoal, a série que eu apaixonei, que marcou a minha vida, que me deixou muito triste por ter acabado, foi a Breaking Bad. Mano, que série perfeita. Nossa, parece uma novela da Sete. Tão ruim, né? Pra galera que não assistiu ainda, eu recomendo. E, mano, é muito boa, muito boa a série mesmo. Isso aí foi boa. Deu até vontade de bater a cabeça só pra ter amnésia e esquecer da série. Calma. E assistir de novo. Não faz isso. Mas é muito boa, valeu, galera. Bom dia a todos no Morning Show. Opa. Marcelino aqui de São Paulo. Fala, Marcelino. Aquela época era muito boa. Muito boa. Minisséries espetaculares. Ah lá. Túnel no Tempo, Perdido no Espaço. Boa. A Feiticeira. Ah lá. The Monkeys. Coisa muito boa. O tempo já se foi. Agora é outro. Um abraço a todos. Adoro todos os programas que vocês fazem. Pela manhã tô sempre ligado. Muito bom. Valeu. Edgar, show. Valeu. Tchau, tchau. Que fofão. Gente, que paz, olha. que lugar mara. Meu, e tinha também, me lembrei enquanto ele falava, tinha o The Monkeys e tinha Banana Split. Vocês não eram nem nascidos ainda. Banana Split é um monte de boneco, assim. 65. Eram uns bonecões meio de pelúcia, assim, grandão, uns cachorrão, assim. Era bem legal. Bom, ficamos por aqui. Vamos pros vencedores, já que fomos para os TTs. Sim. E Feiticeira era bom mesmo. Me lembra a Fontinelli, né? Uma mulher sem mimimi. O vencedor é o Marcelino. E aqui no Twitter o Marquinhos Veras. é isso aí. Muito obrigado pelo prestígio, pela audiência. Morning Show volta amanhã aqui na programação da PAN. A partir das 10 da manhã. Valeu. Cuidem-se. Agora Game of Thrones é ruim pra caramba, né? Aquele Não, a pena é legal. 3 episódios mostrando um dragão. Você ouviu Jovem Pan Morning Show.